Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Eu e a minha equipe acabamos de ser surpreendidos aí com a notícia que Thiago Schultz está sendo inocentado daquelas acusações que ele vinha sofrendo, e eu já quero deixar bem claro aqui, já logo no começo do vídeo, que nunca critiquei. Eu, diante dessa notícia bombástica, vou me utilizar de uma velha técnica milenar que professor Chapeleta me ensinou certa vez, que consiste em dizer que se eu não lembro, é porque não aconteceu. Esse é o meu pronunciamento oficial, não tô me lembrando aqui de nenhuma crítica que eu tenha feito ao Thiago Schultz, então é porque isso nunca existiu. Próximo. Mas tô zoando, senhores, isso não é verdade. Pelo que eu me lembro, as minhas críticas foram uma das mais duras que tiveram naquela ocasião. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tudo isso aconteceu num sábado e imediatamente, logo pelas primeiras horas da manhã, quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo criticando o Thiago Schultz. Assim como eu vi agora há pouco aqui no canal do Fúria e Tradição, um dos maiores braços de merendeira, diga-se de passagem, aqui da comunidade. Um grande abraço aí pro Felipe. Ele disse lá que foi o único que ficou do lado do Thiago Schultz desde o início e ele tava certo o tempo todo. Então chupa produtores de conteúdo que criticaram o Thiago Schultz de maneira precipitada. Ajoelhem-se ao conhecimento do braço de Merendovskis. E realmente é isso mesmo, senhores. Na hora que eu vi o vídeo do Fúria e Tradição, eu pensei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual é o procedimento nesse tipo de situação? Dar uma de louco, fingir que não tomei conhecimento desse assunto, ou vim com a maior cara lavada aqui, dizendo que houve um equívoco e que realmente eu me precipitei e pedir desculpa porque eu não tinha nada que ter gravado o vídeo criticando o Thiago Schultz antes de saber os resultados. E pra ser justo aqui, senhores, o que eu fiz foi rever os vídeos, porque isso aí já faz algum tempo, e na época eu gravei 3 vídeos. Um foi no calor do momento, quando saiu a notícia que o Thiago tinha sido preso em flagrante. Inclusive, no momento que eu tava fazendo o vídeo, ele ainda tava preso. Pelo que eu me lembro, ele ficou algumas horas lá antes de ser liberado. Aí depois, o segundo vídeo que eu fiz foi aquele onde ele apareceu com a cara toda arranhada, onde ele conta a versão dele dos fatos, que houve agressão tanto da parte dele quanto dela. E depois, por último, mas não menos importante, e pra mim esse foi o melhor vídeo da saga, é onde aparece a doutora Jamile Venceslau falando que o doutor requerente Thiago Schultz não cometeu o crime que a ex-namorada estava acusando ele de ter feito algo à força com ela, porque o mesmo encontrava-se completamente broxa na hora dos acontecimentos. E em minha defesa eu tenho que dizer aqui que desses 3 vídeos aí, o único que eu faço as críticas duras é o primeiro. Inclusive eu fiz essa capa aí dele atrás das grades, ou seja, meti logo foi um clickbait e chupa Brasil, porque é exatamente desse jeito que funciona o YouTube. Inclusive todos esses vídeos estão públicos aí no canal para quem quiser assistir depois. O que eu disse lá basicamente é que essa covardia que o Thiago Schultz tinha feito ia arruinar não só a vida dele, porque já não era a primeira denúncia, mas como todos os outros produtores de conteúdo que, querendo ou não, ia acabar sendo prejudicado com essa história. E como a gente viu, foi exatamente isso que aconteceu. Foi há mais ou menos 4 meses atrás aí que aconteceu essa briga do Thiago com a ex-namorada, e de lá pra cá eles criaram vários projetos de lei aí pra censurar a internet. Eu vi que até apareceu uma lista com os top 5 produtores de conteúdo mais lazarento na opinião deles, e o Thiago Schultz, que agora se identifica como Choba, estava em primeiro lugar, seguido de Ryan Santos, Júnior Teta, Breyer, Café com Teu Pai, Renato 38. E falando mais em específico do vídeo, eu falei lá que todo mundo ia se lascar por causa disso, e que o Thiago Schultz deveria desistir dessa ideia de querer namorar, porque toda vez a mesma coisa. Ele corre um sério risco de toda pessoa que ele conhecer no meio do relacionamento, eles podem brigar por motivo qualquer, e o Thiago Schultz fica na mão dessa pessoa. Se ela decidir denunciar ele por qualquer coisa, acabou pra ele, porque essa fama que ele adquiriu com o passar do tempo é difícil de apagar. Agora imagina um cara igual o Thiago, que já teve várias notícias negativas relacionadas a ele, do nada de repente aparece mais uma dele. Dessa vez a senhora lá gravou um vídeo, e na época quando eu falei disso, eu falei que era injustificável que o Thiago tinha feito, aquele negócio de falar que pra ele ela não nega, e também pelo fato dele ter saído correndo atrás dela no meio da rua. Até hoje é um negócio difícil de defender, inclusive não retiro nada do que eu falei naquele vídeo. E não importa o contexto, que o cara tenha falado essa frase aí e que ele tenha saído correndo atrás dela na rua. Só que a questão toda é que a madame, pelo jeito, exagerou na denúncia, né? O que o próprio Thiago Schultz assumiu naquele vídeo lá, que ele aparece com a cara toda arranhada, é que houve agressão da parte dos dois. Tanto que nesse vídeo aí, além de parecer que ele tá fazendo um cosplay daquela especialista em segurança pública que apareceu recentemente, ele também parece que lutou com um gato, porque não é normal o cara ficar com a cara daquele jeito. E a ex-namorada, que apresentou
alguns hematomas na época também. Pelo que eu vi a advogada Jamile Venceslau falar, a maioria deles ela não conseguiu comprovar que foi o Thiago Schultz que fez. Ou seja, parece que houve sim a luta corporal e quem levou a pior nessa, pelo menos aparentemente, foi o Thiago Schultz. Pelo que eu entendi, essa questão da violência doméstica ainda tá em aberto, o Thiago Schultz não foi inocentado disso, mas quanto às outras denúncias que ela fez, provavelmente o Thiago já conseguiu reunir provas junto com os advogados dele para provar que não foi isso que aconteceu. Realmente, o braço de merendeira tradição tem razão quando ele disse que só ele ficou do lado do Thiago Schultz em 100% das acusações, e eu reconheço que não tive a mesma postura. E da mesma forma que se o Thiago Schultz tivesse sido condenado todos aqueles crimes lá que a ex-namorada acusou ele, de certa forma isso ia acabar respingando em todos os produtores de conteúdo, e eu acho que o contrário também acontece se ele for inocentado disso. Por isso que, revendo aquele vídeo lá que eu fiz criticando ele, e sendo 100% sincero aqui com os senhores, eu não tava preocupado nem com o Thiago Schultz e muito menos com a namorada dele, que eu nem sabia que ele tava se relacionando. O que eu tava preocupado mesmo o tempo todo é o que eles poderiam fazer para tentar prejudicar outros canais que falam sobre esse assunto e acabar sobrando pra mim. E além disso, eu vou repetir aqui que eu mantenho o que eu disse, que aquele vídeo que vazou dele falando que pra ele ela não nega, e pelo fato que na hora que a polícia chegou ele tava correndo atrás dela na rua, isso aí não tem justificativa mesmo. Como ele mesmo assumiu depois naquele vídeo que ele apareceu todo arranhado, ele tem uma dificuldade com bebida alcoólica e eu espero que ele se recupere o quanto antes disso, mas de qualquer forma, pelo menos na minha opinião, não dá pra chegar aqui e dizer, não, o Thiago tá 100% certo, ele foi a vítima do patriarcado e pegaram ele na fraqueza, porque ele é responsável pelas coisas que ele faz. Se apareceu o vídeo dele falando aquilo e depois ele correndo atrás da mulher na rua, o meu papel é gravar vídeo aqui falando o que aconteceu, e quando eu falei sobre isso no dia que tinha acontecido, foi me baseando justamente nesses acontecimentos. Esse erro que o Thiago Schultz cometeu de beber e se deixar ser gravado falando aquilo lá pra namorada e sair correndo atrás dela, isso aí que possibilitou ela fazer essas denúncias que aparentemente são falsas. Mas mesmo ele tendo errado nessas atitudes, isso não justifica ninguém a querer fazer falsa denúncia depois, e se for isso mesmo e a ex-namorada supostamente inventou um monte de coisa lá na hora de fazer a denúncia, creio que um erro não justifica o outro. E nada disso teria acontecido se o próprio Thiago não tivesse se colocado nessa situação. Não é justamente o contrário disso que tanto o Thiago Schultz falava aí nos vídeos dele, quanto todos os outros produtores de conteúdo? Se acontecer alguma situação que pode acabar em agressão física, o que o homem deve fazer é tentar filmar isso para não ser acusado falsamente depois e manter o máximo de distância dessa pessoa, fugir se for preciso. Mas para ser 100% honesto, será que dá para defender tudo que ele fez? Desde aquele negócio do processo bala, aí depois também teve a questão da dancinha com a namorada e ele ficou bravo e falou que era pra gente perguntar pra ele como que ele tinha arrumado uma namorada tão especial, ao invés de ficar criticando. Essa mesma namorada também depois, quando eles se separaram, falou um monte de coisa do Thiago. E será que nesse momento já não era a hora dele dar uma sossegada, principalmente em questão de relacionamento? Se eu fosse ele, nem ia pensar nisso agora. Só que tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo. Aí por último aparece essa notícia dele falando que pra ele ela não nega, correndo atrás da pessoa na rua, e sinceramente isso aí não dá pra defender. Não é porque ele parece ser um cara da hora e também possivelmente vítima de falsa acusação justamente pela essa fama que ele adquiriu através do tempo, não dá pra falar que o cara tá 100% certo, né? Toda pessoa que erra é passível de crítica, sim. Foi exatamente por isso que eu fiz aquele vídeo, mas espero sinceramente que ele seja inocentado dessas acusações, e não só pelo bem do Thiago Schultz, mas pra todo mundo que produz vídeo falando sobre os assuntos que a gente fala aqui. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa inocência parcial por enquanto que o Thiago Schultz está conseguindo provar aí na justiça, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Masters Prochaska Júnior, grande Felipe do canal Fúria e Tradição, que se tornou um dos maiores braços de merendeira aqui da comunidade, fazendo questão de gravar um vídeo, relembrando que ele foi o único que ficou do lado do Thiago Schultz quando todo mundo já tava acusando ele de não passar de um desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros. Para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99, conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!